Olá, meus queridos irmãos da Igreja Cristã do Morumbi. Mais uma vez quero mandar um abraço especial ao meu amigo Pastor Chori. Dizer que para mim está sendo uma honra participar com vocês aqui desse trabalho a respeito dos 5 ministérios. Nós já tivemos 2 aulas, uma falando da realidade da igreja, a outra passando um aspecto mais geral a respeito dos 5 ministérios. E hoje nós queremos aprofundar um pouco nos aspectos relacionados a apóstolos e profetas. Então eu convido você a estar atento, ligado, porque nós vamos agora seguir. E como eu falei para vocês nas últimas aulas, se você tiver alguma dúvida pode me mandar pelo Instagram, eu respondo, Cristiano Miranda AP, e a gente vai se falando, tá bom? Bom, eu gostaria de iniciar pela figura dos apóstolos, lendo com vocês o texto de 1 Coríntios 4, versículos do 9 ao 13. Olha que interessante esse texto de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos do 9 ao 13. Porque tenho para mim que Deus, a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte. Somos feito espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Nós somos loucos por amor de Cristo, e vós, sábios em Cristo. Nós fracos, e vós fortes. Vós ilustres, e nós vis. Até esta presente hora sofremos fome, sede, estamos nus, recebemos bofetadas. Não temos pousada certa. Nos afadigamos trabalhando com nossas próprias mãos. Somos injuriados e bendizemos.
perseguidos e sofremos, somos blasfemados e rogamos. Até o presente temos chegado a ser como o lixo desse mundo e como a escória de todas. Muito bem-vindos ao Ministério Apostólico, o lixo do mundo e a escória de todos. Irmãos, eu acho que se a gente lesse esse texto com mais clareza, muitas pessoas que têm uma sede pelo título de apóstolo jamais iam querer essa patente, porque Paulo entende que o ministério apostólico é um ministério de um alto nível de experiência com a morte, que o ministério apostólico requer uma renúncia total, um nível de renúncia ainda mais alto que os ministérios seguintes. E Paulo tem tanta clareza que ele expressa com essas palavras fortes, como sendo o lixo do mundo e escória de todas. Ou seja, não há glamour no ministério apostólico. Não há superioridade no ministério apostólico. Mas há sim um nível de renúncia para que, através da vida de um apóstolo, Cristo possa ser evidenciado. Não há apóstolo sem cruz. As pessoas que falam e criticam o ministério apostólico, que entendem que não existe, elas falam assim, apóstolo bom é apóstolo morto. E eu quero aqui dizer que eu concordo 100% com essa definição, porque não existe apóstolo sem uma experiência com a cruz. Todo apostolado nasce da ressurreição. Ou você morre com Cristo para que você possa ressurgir com Ele, ou então qualquer outro comentário a respeito de apóstolo é um título para justificar uma autoridade que não foi delegada por Deus. É muito sério o que eu estou tratando com vocês. Quando eu comecei a compreender a realidade do ministério apostólico, a primeira experiência que eu tive com o Espírito Santo, o Senhor me disse assim, eu vou te conduzir a um processo de morte. Eu, pessoalmente, eu tive uma experiência, uma visão, onde tudo ficou escuro de repente quando eu vi essa voz e eu comecei a sentir que eu estava sendo enterrado vivo. Eu pensei que Deus estava falando comigo de forma literal, que eu iria morrer. Aquela experiência que para mim tinha durado 5 minutos, eu estava numa conferência. Ela, na verdade, durou mais de 1 hora. Quando acabou, já tinha todo mundo saído da igreja e ficaram 2 amigos me esperando ali. E aquela experiência foi tão violenta porque depois que tudo ficou escuro e eu passei por aquela visão, quando eu comecei a enxergar de novo, eu via num formato de uma cruz, uma janela, que foi crescendo e eu conseguia então ir identificando as coisas a partir dessa cruz. E o Senhor me disse novamente, eu vou te levar a enxergar todas as coisas a partir da cruz. Aquela experiência deu início a um processo que mudou radicalmente minha percepção da vida e do Evangelho. É por isso que eu entendo que o ministério apostólico, assim como todos os outros 5 ministérios, eles nascem a partir de uma experiência com a cruz. Se nós não chegarmos a uma experiência pessoal com a cruz, o que vai ser construído a partir de nós. Mas quando nós temos uma experiência com a cruz, o que é construído em nós nasce a partir de Cristo. É Cristo em nós que é a esperança da glória. Não é o nosso ministério, não é a nossa eloquência, não são os nossos dons, mas é Cristo em nós capaz de produzir esperança ao mundo. E eu gostaria de nessa aula apresentar para vocês alguns fundamentos. Eu cheguei a mencionar na aula passada que foram muito mais apóstolos mencionados nas próprias Escrituras do que 12. Então essa incoerência de se dizer, não, apóstolos são só 12. Toda a Bíblia no Novo Testamento, ela aponta a igreja sendo formada por apóstolos. A palavra apóstolo aparece muito mais do que a palavra pastor. E por que a igreja faz uma transição tão radical ao ponto de abolir a figura do apóstolo e de repente concentrar toda a realidade e responsabilidade ministerial basicamente na figura do pastor? Aonde há isso? Há toda uma transição histórica que você vai observando ao longo dos séculos que vai descaracterizando o desenho de Deus para a igreja, concentrando apenas numa figura. Mas os elementos que se justificam para falar que não há apóstolos, eles são derrubados pela própria Bíblia.
né? E você percebe que aquele número emblemático de 12, ele tinha uma representatividade profética que não se encerrava ali. Por que 12? Porque a igreja estava nascendo. E 12 é um número que representa governo. Ou seja, os 12 apóstolos representavam esse governo da igreja. Tinha uma representatividade sobre as 12 tribos, os 12 meses do ano, né? Apocalipse descreve a igreja fundamentada sobre os seus 12 fundamentos, né? Apocalipse 21, 14, que fala: a muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e neles estava o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Ou seja, né? Os 12 tinham uma representação profética, aonde a igreja estava nascendo sobre o fundamento dos apóstolos, consequentemente o fundamento de Cristo. E por isso esse número emblemático. Mas esse número era tão emblemático e profético que quando nós vemos Judas morrendo, os apóstolos elegem Matias. Por quê? Porque precisava se deixar claro aquela representação profética. A igreja não pode ter um vazio apostólico. Se fosse só 12 e tivesse encerrado nos 12, a hora que Judas morreu, acabou. Não, mas por que a colocação de Matias? Porque 12 era um número profético. E quando Matias é inserido, nós já estamos falando de 13. Então, para aqueles que batem na tecla, apóstolos foram só 12. Não, se Matias entrou, já tem 13. E ele entrou para cumprir essa representatividade profética, que a igreja nunca poderia ter um vazio apostólico. E isso é tão claro, tão evidente, e nós não conseguimos compreender porque a igreja passou séculos sem o reconhecimento do ministério apostólico dentro do corpo de Cristo. Quando o governo da igreja entra num vazio apostólico, ele fica incompleto, porque a Bíblia é clara em Efésios 4 em dizer, em afirmar que nós necessitamos das 5 graças ministeriais para o processo de formação de Cristo em nós, para se alcançar a maturidade. Eu particularmente creio que muito da imaturidade acontecida aos últimos séculos da igreja foi exatamente porque não soubemos operar com as 5 graças ministeriais de forma equilibrada e conjunta, porque são elas que produzem o processo de amadurecimento. E além de Matias, nós vemos, por exemplo, Paulo, Barnabé, se você lê Atos capítulo 13, Silas e Timóteo, chamados de apóstolo, Tiago, irmão de Jesus, Apolo, Andrônico e Júnias. Irmãos, são inúmeros os textos que mencionam outros apóstolos. Como falar que parou nos 12? Como utilizar esse argumento? Epafrodito, né? A Bíblia menciona que cada apóstolo por seu nome e também menciona cada profeta. Eu cheguei a mencionar para vocês o texto de Watchman Nee, né? O texto exato de Watchman Nee ele fala o que eu particularmente creio. O Pai designou Jesus como apóstolo. Jesus designou os 12. O Filho voltou ao Pai e agora o Espírito está na terra chamando outros apóstolos. Os apóstolos chamados pelo Espírito Santo não possuem a mesma função dos apóstolos chamados por Cristo, mas seguem com o mesmo ofício apostólico para a edificação do corpo de Cristo. Aqui esse texto de Watchman Nee é claro e é um texto que eu acredito exatamente por causa disso, entendendo a diferença do chamado apostólico dos 12 e esse chamado apostólico que perdura até os dias de hoje para nós como igreja. Agora, nós precisamos entender que essa representação e essa figura apostólica, ela está marcada também no Antigo Testamento na forma de sombras e figuras. Você vê, por exemplo, Moisés. Moisés passou por uma transição violenta, né? Foi preparado desde a sua infância no Egito, recebeu ensino, doutrinas, cultura que fizeram dele um conhecedor, um mestre, mas depois ele é levado ao deserto para cuidar de ovelhas. Aprende a ser um pastor. Ele sai de uma mente de governo, de um lugar de governo, para se tornar pastor.
Quando ele tem um encontro com Deus na sarça, ele novamente tem a sua visão transformada e Deus o envia para libertar o povo do Egito. E essa palavra que Deus o envia também é a palavra apóstolos. E aqui a gente consegue ver, ainda que no Antigo Testamento, a representação desse envio apostólico e de como ele é necessário. Porque para você cuidar de uma congregação, pode ser que Moisés, ainda como pastor, fosse eficaz. Mas para transicionar um povo, para produzir libertação num povo, Moisés precisou não só dessa unção pastoral, ele precisou ser enviado com uma graça apostólica. Por quê? São graças complementares. Não é que uma é superior à outra, mas elas são específicas, né? Então, quando Moisés é enviado como apóstolo, ele entra para produzir libertação, que é uma das figuras, uma das representatividades da figura apostólica. Quando Davi vai diante do gigante, Davi também era um pastor de ovelhas. Olha como essas transições, elas são descritas de forma de sombras e figuras na Bíblia, de maneira que você consegue perceber isso. Mas Davi, ele precisou de uma figura de linguagem que eu acho incrível. Ele pega 5 pedras. Sabe o que eu vejo aqui? Somente a unção pastoral não era suficiente para que ele pudesse vencer aquela situação, aquele gigante. Ele precisava dessa realidade da plenitude de Cristo demonstrada através das 5 graças ministeriais. Porque quando você vê o texto de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versículo 11, fala assim, o próprio Cristo subiu aos céus e distribuiu dons aos homens. Então ele deu daquilo que ele era pleno medidas para que ninguém se glorie. Então ele deu uns para apóstolos, outros para profetas. Essas medidas foram distribuídas. E aqui em Davi eu vejo uma representação que ele precisava dessa plenitude das 5 para que ele pudesse ter êxito diante daquele inimigo. Sabe, eu vejo assim como Davi, nós como igreja precisamos dessa plenitude, né, das 5 graças ministeriais, precisamos dessa figura e dessa unção apostólica para que possamos ser efetivos como igreja. Quando a gente vê um texto nas Escrituras que normalmente a gente pergunta assim, quem foi o apóstolo dos gentios? Qual foi a primeira pergunta? Qual é a primeira pessoa que te vem à mente quando eu pergunto quem foi apóstolo dos gentios? Normalmente se responde Paulo, mas na realidade a primeira pessoa chamada aos gentios que a gente percebe foi Pedro. Foi o primeiro a ser enviado à casa de Cornélio. Pedro estava inconformado, questionando a Deus. Ele estava querendo orar para que Deus se convertesse do que ele havia pedido, porque como que pode? Deus pirou, me pedir para ir na casa de um gentio. Foi meio que empurrado à força, até que o Senhor fala para ele, não chame impuro aquilo que eu purifiquei. Eu poderia me deter nesse texto e falar inúmeras coisas a respeito do processo de santificação e purificação, que não é feito por esforço humano. Quem purifica e quem santifica é o Senhor. E a Bíblia fala que Deus revela a Pedro que os gentios tinham sido purificados por ele, através do sangue de Jesus. Ou seja, havia um caminho aberto que ele não podia mais enxergar da mesma maneira. E ele estava sendo enviado por Deus como um apóstolo aos gentios para explicar o que estava acontecendo com eles. E Pedro não conseguia entender isso, porque Pedro não tinha transicionado. Ele era um judeu, vivia numa cultura judaica, ele viveu durante todos os dias em que Jesus esteve sobre a terra, viveu ainda sobre a jurisdição da lei. De repente Jesus morre, ressuscita, o Espírito é derramado sobre toda a carne e se inicia uma nova aliança. Mas a mente de Pedro ainda não tinha alcançado o que era a realidade da nova aliança. Eles estavam no ambiente jurídico da nova aliança, atuando ainda como se estivessem na antiga aliança. Então, quando
Pedro chega à casa de Cornélio, ele começa a apresentar para Cornélio a sequência que ele conhecia a partir da velha aliança, que ele achava lógico para um gentio. Ele falou assim: eu vou levar eles ao arrependimento, ao batismo, porque daí isso é requisito para que eles possam, então, eu possa ministrar a eles o Espírito Santo. Olha que interessante o texto. Atos 2, 37 a 38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos. Então, Pedro estava rezando a cartilha da lei. A cartilha que ele... arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus, para perdão dos pecados, para que vocês possam receber o dom do Espírito Santo. Essa era a receita que ele aprendeu, que preparava Israel para a chegada do Messias. Essa era a receita, arrepender, daí ele incluiu aqui a experiência pessoal dele, ser batizado em nome de Jesus, para o perdão dos pecados, e com isso você vai receber o dom do Espírito Santo. Ele começa a rezar essa receita, mas no meio do seu discurso, né? No meio do discurso que ele estava tendo com Cornélio, o Espírito Santo vem sobre o lugar e batiza todo mundo. O Espírito Santo falou assim: Pedro, você ainda não entendeu. Olha aqui, Atos 10, 44 ao 47 diz assim: e dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quando tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas, magnificar a Deus. E isso então Pedro respondeu: pode alguém porventura recusar a água? Olha só, ele ia fazer a cartilha da lei: arrependimento, batismo para o perdão dos pecados, para que recebesse o dom do Espírito Santo. O que o Espírito Santo fez? Falou assim: a obra é minha, você ainda está com a sua mente voltada para o que tem que se cumprir para acontecer, você não entendeu ainda o que é a graça. Como um apóstolo, você tem que ser enviado para obedecer. A sua mente não vai entender algumas coisas. Enquanto Pedro estava tentando fazer do jeito dele, o Espírito Santo vem e batiza todos. De maneira que Pedro fala agora assim: já que foram batizados no Espírito Santo, posso eu agora recusar o batismo na água? Ou seja, se o batismo na água era condição para receber o Espírito Santo, e eles receberam o Espírito Santo, então eu batizo na água também. Ou seja, Pedro foi desconstruído na sua concepção do que era necessário ou não para se acessar, né? Então, o que a gente sabe é que depois desses fatos, Paulo é levantado como apóstolo aos gentios. Ou seja, as nossas estruturas, os nossos pensamentos, os nossos achismos, né, podem nos atrapalhar num processo de transição, quando a gente tenta fazer a partir do nosso entendimento. E eu percebo isso em todo homem que representava essa figura apostólica ao longo da Bíblia. Você pegar Noé também é uma representação dessa figura apostólica. E Noé foi alguém que experimentou uma transição violenta. A terra era uma antes e uma depois da experiência do dilúvio. E se teve uma coisa que Noé não possuiu ao longo da sua vida, foi a aprovação das pessoas. Ou você tem convicção daquilo que o Espírito Santo está trazendo para você e você tem clareza do desenho de Deus, ou então, cada vez que você estiver obedecendo algo e não tiver aprovação das pessoas, você para. A história está sendo escrita diante dos nossos olhos. E se não soubermos discernir, a gente fica perdido entre a aprovação do povo e vontade do Senhor. Por isso, um apóstolo é alguém responsável pelos fundamentos, porque ele não pode se deter nos achismos ou interpretações das pessoas, mas ele tem que ter clareza do desenho divino. O grande tema da Bíblia é, de fato, a administração de tudo aquilo que Deus nos confia. E nesse aspecto, o apóstolo é aquele que prepara as condições para que nós tenhamos uma efetividade nessa administração. Quando a palavra nos diz lá em Gênesis que Deus colocou o homem na terra para cultivar, a palavra cultivo
é a mesma palavra que dá origem a culto. Só que nós restringimos o culto às reuniões litúrgicas que nós temos dentro de quatro paredes. Mas o conceito original de culto, originário de cultivo, é administrar o que Deus te confiou. Administrar com uma mentalidade apostólica tudo que Deus te confiou. E por que é uma mentalidade apostólica? Porque uma mentalidade apostólica é coletiva. Uma mentalidade apostólica é uma mentalidade de expansão. Uma mentalidade apostólica não fica restrita a um ministério, a uma denominação, a uma família, a uma pessoa. Uma mentalidade apostólica é uma mentalidade de envio. E se eu administro o que Deus me dá, de modo a guardar, eu estou enterrando. E a Bíblia fala que há uma prestação de contas na nossa administração. E quando o Senhor pede contas, Ele não quer simplesmente que você enterre, guarde e devolva para Ele o que Ele te deu. Ele quer que você apresente essa gestão através de uma multiplicação. E isso é uma mentalidade apostólica. Por isso, ainda que você não seja um apóstolo de ofício, que você está me ouvindo, você é um pastor, você é um mestre, ou você pode ser um novo convertido, mas a tua mentalidade precisa ser uma mentalidade apostólica, porque a natureza da igreja é apostólica. A igreja que de fato passou pela cruz é uma igreja apostólica, porque a cruz ela produz um antes e um depois. Antes da cruz, a natureza que nos governa é egoísta, individualista, é a natureza adâmica. Eu quero, eu preciso, faz isso para mim, responde as minhas orações. Agora, quando você passa para a cruz, a sua natureza é absorvida pela natureza de Cristo e a sua visão se torna uma visão coletiva. Essa visão coletiva é gerida e administrada por uma mentalidade apostólica. Como eu falei já, salvação é só o primeiro passo. Mas o que adianta, dentro do contexto de gestão de tudo que Deus nos deu, você ser salvo, mas você não ser maduro para administrar? A Bíblia fala que nós não passamos de um escravo. Se nós não entendemos essa responsabilidade apostólica de governar sobre a face da terra, e quando eu falo governar, o governo de Deus é servir ao mundo, servir as pessoas. Nós estamos aquém da plenitude da responsabilidade que nos foi confiada de cultivo, do culto que de fato agrada ao Senhor. 1 Coríntios 12, 27 e 28 diz assim: ora, vós sois o corpo de Cristo, seus membros em particular. A uns, pois Deus na igreja primeiramente apóstolos, segundo lugar profetas, doutores, milagres, dons de cura, como eu já falei. Né? Há um governo de Deus para fazer a gestão e esse governo passa por uma mentalidade apostólica. Eu quero ler com vocês um texto que eu li no início dessa matéria sobre apóstolos. 1 Coríntios 4, eu vou ler a última parte. Somos injuriados e bendizemos, perseguidos e sofremos, blasfemados e rogamos. Até o presente temos chegado a ser como o lixo desse mundo, escória de todos. O ministério apostólico não é um ministério que está pautado em reconhecimento público, porque ele é um ministério do Espírito. A clareza que se tem, que norteia e que impulsiona um apóstolo a continuar, não é a validação das pessoas, é a convicção que ele tem das realidades espirituais. Então, essa é a base do ministério apostólico. E eu gostaria de agora entrar um pouco mais a fundo no ministério profético, que, conforme eu falei na última aula, existe uma diferença do ministério profético no Antigo Pacto e no Novo Pacto, na Antiga Aliança e na Nova Aliança. Né? A função do profeta é uma função que ela é ajustada de acordo com a jurisdição, e que é isso que eu gostaria de tratar com vocês em Mateus capítulo 25, dos versículos 1 ao 6. Olha só. O reino dos céus será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram sábias, mas as outras 5 eram inconsequentes.
As que eram inconsequentes, ao pegarem suas candeias, não levaram óleo de reserva consigo. Entretanto, as prudentes levaram óleos em vasilhas, junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: eis que vem o noivo, saí ao encontro. Né? O real valor daquilo que está diante de nós deve remover da nossa mente essa ideia iminente de preeminência ou do aspecto preditivo do ministério profético. Ele é um aspecto mais relevante no Antigo Pacto, porque ele apontava para a plenitude dos tempos, como eu disse. Esse texto de Mateus fala sobre isso, né? A falta de sabedoria e a inconsequência de entender o tempo presente, de não perceber, né, a presença. E sabe, isso aqui a gente às vezes aponta só para uma realidade como se fosse a volta de Jesus, mas será que nós não negligenciamos a realidade do Espírito Santo que já opera em nós? Eu percebo que muitas vezes a gente minimiza isso. A Bíblia fala que o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dentre os mortos opera em nós. E a Bíblia também fala que, como eu já li aqui em Gálatas 4:4, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher, nascido sobre a lei. Ou seja, a plenitude dos tempos não está relacionada a um aspecto futuro. A plenitude dos tempos, segundo Paulo aos Gálatas, está relacionado à vinda de Jesus, que abre o caminho para que o Espírito Santo pudesse habitar no homem. Então, o ministério profético, ele é mais abrangente na nova aliança do que a predição. Ele está relacionado à interpretação espiritual. Guarde essa palavra. O ministério profético está relacionado à interpretação e discernimento espiritual, principalmente dos dias que se está vivendo. Porque é possível que você não desfrute do que você está vivendo, porque os teus olhos estão colocados no futuro. A parábola das virgens imprudentes. Quantos homens e mulheres de Deus erraram ao tentar conectar fatos com a volta de Jesus? Desde a minha conversão, eu vi homens de expressão no Evangelho, marcando datas, falando de estações que passaram e não aconteceu. Essa não é a nossa questão. A nossa questão é, como igreja, discernimos os dias presentes, sermos respostas, porque a Bíblia fala que a criação anseia pela manifestação dos filhos. A criação anseia por respostas da igreja. Sabe, esse foi um erro dos profetas nos dias de Jesus. Olha o que diz Atos 13:27. Os que habitam em Jerusalém e suas autoridades, porque não conheceram a este Jesus, nem a voz dos profetas que são lidas todos os sábados, condenaram, cumprindo as profecias. O que eu vejo nesse texto que já está em Atos? Um livro escrito por Lucas, que acompanha o desenrolar da igreja no primeiro século. Haviam homens no início da igreja, haviam leitura no templo todos os sábados, anunciando a Jesus, né? Isso, os fariseus, os escribas, que sempre estavam ali estudando, tentando discernir, e liam todos os sábados no templo, liam o livro do profeta Isaías, falavam sobre o Messias, mas o que diz o texto de Lucas em Atos? Esses homens que liam todos os sábados, que ouviam e liam os profetas, não conseguiram discernir os dias que eles estavam vivendo e que aquela palavra estava se cumprindo no dia deles. O que eles fizeram? Condenaram aquele que veio para salvá-los. Por quê? Por falta de discernimento e percepção profética. O texto de Lucas em Atos é um sinal de alerta ao ministério profético na nova aliança. Parem de ficar o tempo todo tentando interpretar assuntos futuros e procurem focar em discernir a responsabilidade que nós, como igreja, temos nos dias que nós estamos vivendo. Nós precisamos ser respostas como igreja profética para os dias que estamos vivendo. Os homens de Deus nos dias de Jesus não souberam interpretar profeticamente os dias deles e condenaram o Salvador. Foram
ao extremo da cegueira e da surdez espiritual. Então, eu tenho convicção que essa é uma palavra de advertência. A gente representa uma advertência sobre a possibilidade da gente ouvir e ver repetidamente as mesmas coisas e não reconhecer o seu significado. Comportar-se de maneira completamente contrária ao que o Senhor tem revelado pelo Espírito. Olha o que diz Isaías 55:3. Trazei o povo cego que tem olhos e os surdos que têm ouvidos. Isaías, o profeta messiânico, anuncia essa realidade. E depois Jesus faz uma releitura de Isaías. Vamos ler Mateus 13, do 14 ao 17. Olha só. Neles se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que continuamente estejais ouvindo, jamais entendereis. Mesmo que sempre estejais vendo, nunca percebereis. Posto que o coração deste povo está petrificado, de má vontade escutaram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos para evitar que enxerguem com os olhos, que ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração, convertam-se e sejam por mim curados. Mas abençoados são os vossos olhos, porque enxergam, os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois com certeza vos afirmo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Jesus está falando que esse texto de Isaías, tragam os cegos, trazei o povo cego que tem olhos e os surdos que têm ouvidos, estava se cumprindo. E ele nos alerta que isso pode acontecer conosco hoje. E você sabe o que eu acho incrível? Porque eu percebo que às vezes, ele fala assim, muitos quiseram ver o que vocês estão vendo. E muitos daquela época quiseram viver o que nós estamos vivendo hoje como igreja. Como assim, Cristiano? Sim, quantos sonhavam como Jeremias do tempo que as leis já não seriam mais expressas numa tábua, mas impressas no nosso coração? Quantos esperavam o cumprimento da palavra que viria uma nova aliança? Não da letra, mas do Espírito. Quantos esperavam essa realidade quase que parecia inatingível de que o homem, que Deus tabernacularia com o homem, Deus passaria a habitar no homem. Eu acho que eles pensavam, como isso vai acontecer? Como vai ser isso? E de repente nós temos essa realidade hoje, vivendo como igreja. O Espírito Santo habita em nós. E sabe o que acontece quando nós desconhecemos aquilo que está diante de nós? Nós acabamos desprezando o que nós não entendemos. Quando o Senhor manda o pão, o alimento no deserto, aquele alimento era uma representação, era uma expressão de Cristo. Que alimento é esse? Que cai como uma névoa a cada manhã e é capaz de sustentar uma multidão. Esse alimento ele possuía propriedades tão sobrenaturais que pôde sustentar um povo, mas aquele povo não entendia que aquilo era uma simbologia de Cristo. E todos os dias, ao se levantar, quando eles viam aquilo, eles falavam, maná. Maná significa, o que é isso? Eles desprezavam aquilo que era simplesmente o símbolo profético de Cristo. E quando você despreza o que é espiritual, você vai se alimentar e você vai pedir por aquilo que é natural. Eles desprezaram, ali era um símbolo de desprezar a Cristo e buscar a carne. E assim acontece com a gente. A base da nova aliança é espiritual. E por ser espiritual, Paulo fala muito claro aos Coríntios, ele fala assim, não nos atentando às coisas que se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas nas que não se veem, porque as que não se veem são eternas. A base da nova aliança, a base da estação que nós vivemos, é a realidade do Espírito Santo operando de forma invisível dentro de nós. Mas parece que nós não estamos satisfeitos com essa estação e a gente fica buscando ainda as realidades visíveis. Sabe, você não é incrédulo quando você deixa de acreditar. Você se torna incrédulo quando você só crê naquilo que você vê. Esse foi o problema de Tomé. Quando Tomé pede para tocar, para que ele pudesse acreditar que era Jesus, Jesus fala assim, bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Sabe, quando eu e você precisamos ver para acreditar,
Você fala assim, não, Cristiano, eu não sou incrédulo, eu creio. Não, mas você crê só quando você pode ver. Sabe, tem pessoas que ficam esperando um Jesus visível, a visitação de um anjo, um sinal, algo para que Deus prove que Ele não te abandonou. Deus não precisa provar que Ele não nos abandonou com sinais visíveis. O amor dEle, ele é palpável quando você consegue ter os seus olhos abertos pelo Espírito. Paulo conseguia perceber o amor de Deus e a verdade de quem ele era, mesmo preso num calabouço aguardando pela morte. Nós precisamos nos desconectar de uma percepção natural e visível para que nós possamos acessar as realidades espirituais. Essa é a base do ministério profético no Novo Pacto. Essa é a base do ministério profético no Novo Pacto. Quero ler com vocês Marcos capítulo 4, versículos 26 ao 29. Diz assim: Então contou-lhes que o reino de Deus é semelhante a um homem que lançou sementes sobre a terra. Enquanto ele dorme e acorda, durante noite e dias, a semente germina, cresce, embora ele desconheça como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto, primeiro surge a planta, depois a espiga e mais tarde os grãos que enchem a espiga. Assim que as espigas amadurecem, o homem imediatamente lhes passa a foice, pois é chegado o tempo da colheita. Esse processo descreve não somente a maneira como o reino de Deus se desenvolve coletivamente, mas individualmente. Toda manifestação da obra de Deus é gerada no invisível. O processo do reino de Deus, comparado com a semente, é o mesmo processo que as coisas acontecem nas nossas vidas. A manifestação visível da obra de Deus, ela é produzida, ela é construída a partir de uma realidade invisível, de maneira que a realidade invisível governa sobre o visível. E o profético é isso, eu declaro a partir do que eu não vejo. Mas para isso eu tenho que ter uma leitura clara do Espírito. Toda raiz que respeita o tempo de formação produzirá frutos excelentes. Esse é o processo invisível. Raiz invisível, uma excelência visível. Agora, eu não respeito o tempo de formação e tento adquirir fruto, eu vou alcançar algo que está incompleto. Eu quero te dizer algo, se você tem suportado os processos de Deus na sua vida com paciência, respeitado o tempo e o modo de agir do Senhor na sua vida, prepare-se, porque você vai ver, diante de vocês, uma grande virada pode acontecer, porque Deus muda as estações da noite para o dia, desde que nós aprendamos a confiar nele e respeitar os processos. João 12, 24 diz assim: Em verdade vos asseguro que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, permanecerá ele só, mas se morrer, produzirá muito fruto. Irmãos, eu creio que dentro do contexto do ministério profético e ministério apostólico, eu concluo aqui essa diferenciação. Eu procurei explicar para vocês um pouco da importância do ministério profético, que na nova aliança está mais conectado ao ministério da edificação, de consolação, do que o aspecto preditivo, que está mais ligado ao discernimento dos dias, a capacidade de discernir os dias, a resposta que a igreja precisa dar para os dias presentes, do que o aspecto de olhar somente para o futuro. E eu quero, na próxima aula, poder concluir todo esse assunto, explicando um pouco essa realidade e o funcionamento disso dentro da igreja local. Agradecer a atenção de vocês até aqui e espero vocês no próximo vídeo. Até mais.